Oi, gente, eu sou a professora Carolina Lisowski, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. E junto com o nosso time de professores, eu venho te convidar para começar ou recomeçar o teu curso de Direito aqui conosco em agosto de 2020. Para isso, você pode acessar a nossa campanha do vestibular ou dos reingressos em www.fapas.edu.br/vestibular ou acessar as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos te esperando com muitas oportunidades para uma carreira de sucesso que você constrói aqui, com a nossa estrutura e com o nosso time qualificado de professores. Um abraço! Olá senhoras, olá senhores, meu nome é Giorgio Forgiarini e eu tenho orgulho de dizer que faço parte do grupo de professores do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, onde trabalho as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Estou aqui para convidá-los a estudar na FAPAS e fazer parte do universo FAPAS. A Faculdade Palotina oferece um curso de excelência, como já falei, com um grupo de professores qualificadíssimo. E além disso, traz uma série de benefícios e vantagens que vocês podem conferir lá no site da FAPAS, www.fapas.edu.br. Entre no site, acesse o site, se matricule e venha fazer parte do nosso universo FAPAS. Eu sou Daniel Esquermin de Oliveira, advogado e professor. Gostaria de convidar você para vir conhecer um pouco mais sobre processo civil, direitos reais e empresarial comigo aqui na FAPAS. Vem conhecer um pouco mais e adentrar mais um pouco no mundo do direito conosco. Olá, eu sou Guilherme Pitaluga Hofmeister e sou professor da Faculdade Palotina de Santa Maria. No curso de Direito da FAPAS, nós prezamos por uma estrutura curricular sólida, por professores qualificados e por uma formação que permita ao aluno aprimorar os seus conhecimentos e direcionar a sua formação a partir da pesquisa, da extensão, de eventos, palestras e também de uma série de disciplinas optativas. Vem estudar Direito conosco. Saiba mais em www.fapas.edu.br. Até lá! Olá, eu sou a professora Manuela, do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Convido você a conhecer as nossas possibilidades de ingresso e reingresso. Venha fazer parte você também do Universo FAPAS. Oi, gente! Meu nome é Olinda Barcelos, eu sou professora da FAPAS. Trabalho com a disciplina de Economia, Criminologia, Direito da Concorrência e aqui nós estamos, numa banca virtual, banca de monografia, uma sala com muitos espectadores e a nossa ídola da noite, a nossa estrela da noite, Carolina Barazucci, com o professor Guilherme e a professora Jussiane. E aqui nós vamos fazer mais uma banca, porque na FAPAS não interessa se a gente está presencialmente, ou então assim, distante. O que interessa é que a gente valorize o ser humano. E o ser humano tanto na telinha, como presencialmente. O valor é o mesmo. Então, a valorização do ser humano é o que nos interessa. Nessa banca é uma banca que vai tratar sobre as mulheres, as mulheres que são presas por tráfico de drogas. Para isso, nós temos os nossos alunos da FAPAS, do direito, que se interessam, e também nós temos representantes da Polícia Civil para nos prestigiar. Venham para cá, vocês vão gostar muito, muito mesmo. Olá pessoal, sou o professor Sérgio, do curso de Direito da Faculdade Palotina, a FAPAS. Eu convido você que venha estudar conosco, fazer o seu curso de Direito na Faculdade Palotina. Agende o seu vestibular e temos um presente para você. Os primeiros 50 alunos que se matricularem no curso de Direito ganharão de presente o livro Vademecum. É um livro muito importante que vocês utilizarão durante todo o curso. Tenho certeza que serão muito bem recebidos e temos um quadro docente altamente qualificado. Então reforço o convite. A Faculdade Palotina espera por você no curso de Direito. Abraço a todos. Olá pessoal, eu sou a professora Silviane Meneghetti, coordenadora do Núcleo Palotino de Práticas Jurídicas. Venho convidar vocês
a fazer parte do nosso universo FAPAS. Venha estudar Direito na FAPAS. Aqui você encontra uma excelente estrutura, professores muito qualificados para te auxiliar na caminhada rumo ao sucesso profissional. Inscreva-se no nosso vestibular. As informações podem ser encontradas no site www.fapas.edu.br e nas redes sociais. Aguardamos vocês para juntos construirmos o futuro. Você tem 1000 motivos para estudar aqui. Um grande abraço e aguardamos vocês. Olá, meu nome é Luiz Carlos Fonseca, sou procurador federal aqui em Santa Maria, sou professor de Direito na FAPAS, a Faculdade Palotina. A FAPAS é uma instituição muito séria e qualificada, comprometida com a formação acadêmica dos seus alunos. Tem um time de professores de excelente nível em todas as áreas do conhecimento jurídico. Assim, se tu queres uma formação acadêmica na área do direito extremamente qualificada, vem para a FAPAS. Olá, me chamo Leonardo Salino Santiago, sou professor universitário, advogado criminalista e atualmente ministro da disciplina de processo penal. Quero convidar a comunidade a conhecer o curso da FAPAS entrando no site fapas.edu.br. Conheça o universo FAPAS. Há um grupo enorme de motivos para você vir estudar Direito na Faculdade Palotina. Além de professores altamente qualificados, contamos com uma estrutura adequada para a resolução de conflitos, através do Centro Palotino de Mediação. Vem estudar conosco! Oi, pessoal! Eu sou Arielle Dutra Lopes, professora de Direito Civil na Faculdade Palotina de Santa Maria. Convido você a estudar no nosso curso de Direito, pois na FAPAS você encontra ótima estrutura, equipe qualificada e tudo mais que você precisa para construir um futuro profissional brilhante. Participe do nosso vestibular. Acesse o site www.fapas.edu.br/vestibular ou acesse as nossas redes sociais e obtenha maiores informações. Esperamos você! Olá, eu sou a professora Jussi Severo, doutora em Ciências Sociais e ministra da disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica, no curso de Direito da Faculdade Palotina. Venha estudar conosco. Olá pessoal, meu nome é Roger de Castro, sou professor na Faculdade Palotina de Santa Maria e venho te convidar para ingressar em agosto de 2020 no nosso curso de Direito. Para saber mais sobre as modalidades de ingresso ou reingresso, acesse o nosso site www.fapas.edu.br ou uma das nossas redes sociais. Venha fazer parte do universo FAPAS. Olá pessoal, sou o professor Vinícius Vieira, do curso de Direito da Faculdade Palotina, na área de Direito Ambiental e Administrativo. Venho aqui convidar vocês para fazerem parte do universo FAPAS. Nós estamos com vestibular até o dia 20 de julho, são 6 modalidades de ingresso para o curso de Direito. Temos algumas promoções, os primeiros 50 matriculados têm direito a um vade-mecum exclusivo da faculdade. Nós contamos com um corpo qualificado de professores das mais diversas áreas do direito, que podem dar um múltiplo olhar para vocês e fornecer uma formação profissional adequada para vocês poderem atuar na área que bem quiserem. Contamos com vocês, informe-se em www.fapas.edu.br. Um grande abraço! Boa noite! Em nome do Diretório Acadêmico, desejamos as boas-vindas a todos aqueles que já estão conectados conosco para o início do 8º e último dia do primeiro ciclo de webconferências jurídicas do curso de Direito da Faculdade Palotina. Estamos especialmente felizes com a concretização desta nova proposta que construímos a várias mãos, já que em um momento que nos exige o distanciamento social e a privação do convívio acadêmico, precisamos encontrar novas formas de seguirmos produzindo conhecimento e refletindo sobre o direito, para além das práticas ordinárias da rotina das aulas. Assim, inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor mestre Jadir Zaro, diretor da FAPAS, o professor mestre Jolair da Costa, coordenador acadêmico, e a professora doutora Carolina Lisovski, coordenadora do curso de Direito, pelo apoio na execução deste evento, já que, sem este suporte institucional, não seria possível concretizarmos os nossos encontros virtuais. Ainda gostaríamos de agradecer
o trabalho dos membros do diretório acadêmico do curso de Direito e da comissão organizadora da FAPAS. Sem o empenho e a colaboração deles, não seria possível a realização do evento. De forma muito especial, agradecemos aos apoiadores que estiveram conosco durante todas as noites em que recebemos nossos convidados. A Escola de Criminalistas e a Avato Tecnologia, nossa gratidão por acreditarem neste projeto e por estarem junto conosco nesta inovação acadêmica que iniciamos. Por fim, nosso reconhecimento, respeito e agradecimento a cada um dos convidados que dispuseram suas agendas para estarem conosco, certamente marcando positivamente a nossa formação jurídica, através de suas colaborações. Sabemos, como nunca, o quão valioso é um bem chamado tempo. Então, muito obrigado por dividirem o tempo de vocês conosco. Hoje teremos o nosso último e inesquecível encontro, marcados pela inovação, pelas reflexões jurídicas e pelas presenças fundamentais de nossos convidados e professores. Será a última oportunidade deste primeiro ciclo de palestra de nos aprimorarmos pessoal e profissionalmente, compartilhando experiências com pessoas tão especiais. Elaboramos esta proposta com muito carinho e na certeza de que sua metodologia será a mais proveitosa possível para que todos que desfrutarem do nosso ciclo de palestras. Será disponibilizado nos comentários um formulário às 21 horas, o qual deverá ser preenchido até às 23 horas, para ter garantido o certificado que será enviado posteriormente ao e-mail registrado. Lembramos ainda que as palestras serão gravadas, ficando à disposição do canal do YouTube do Diretório Acadêmico do Curso de Direito da FAPAS. Desejamos a todos um ótimo e proveitoso ciclo de estudos. Para a noite de hoje, convidamos a professora doutora Carolina Lisowski, coordenadora do curso de Direito da FAPAS, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu peço licença para fazer a leitura do material que preparei para que eu possa ser objetiva, sem deixar de realizar as colocações que são necessárias. Então, é com muita alegria que nesta última noite do nosso primeiro ciclo de webconferências jurídicas do Direito da FAPAS, eu ocupo este espaço de fala para agradecer em nome da coordenação de curso a participação de todos nestas 7 noites que tivemos até agora e na noite de hoje também, porque foi só desta maneira que conseguimos materializar uma ideia que foi pensada com muito carinho e que teve como fundamental objetivo manter nossos vínculos acadêmicos e aproximar os nossos interesses comuns pelas reflexões sobre o direito. Então, embora isso já tenha sido feito nas noites anteriores e na fala do presidente Leonardo, mais uma vez agradeço a direção da Faculdade Palotina, nas pessoas do diretor, professor Jadir, e do nosso coordenador acadêmico, professor Jolair, pelo habitual apoio, especialmente quando propomos ideias audaciosas e inovadoras, como foi a deste evento. Não tínhamos certeza se ia dar certo, mas tínhamos muita empolgação, muitas ideias e uma força de trabalho fantástica, cuja execução se deu através dos esforços dos membros do nosso honroso diretório acadêmico, aos quais também agradeço, muito especialmente na pessoa do presidente, o acadêmico Leonardo Soares. Ainda tivemos o privilégio de contar com o apoio da Avato Tecnologia e da Escola de Criminalistas, que estão conosco nesta ideia e nos ajudaram a tornar o nosso ciclo de webconferências uma realização de sucesso. Marcas como estas merecem nosso reconhecimento, já que apostam na ciência e na produção acadêmica qualificada. Também, em nome da coordenação de curso, devo agradecer a todos os convidados que se dispuseram a estar conosco e fazer parte deste grande encontro virtual, um marco, inclusive, eu diria, disponibilizando a toda a comunidade jurídica reflexões muito proveitosas sobre os mais diversos temas. Da mesma forma, agradeço aos nossos queridos professores, que colaboraram com ideias, com as suas presenças e com o apoio de sempre. Agradecemos grandemente às nossas colegas da assessoria de comunicação por terem encampado conosco a realização deste ciclo, produzindo nosso material de divulgação, que aliás ficou belíssimo, e apoiando tecnicamente nas divulgações e nas transmissões de cada conferência. Sabemos que não temos enfrentado dias fáceis. Sabemos que nos questionamos a todo dia sobre tudo de diferente que tem nos desafiado nos últimos tempos.
Sabemos também que é cada vez mais comum precisarmos ressignificar conceitos para seguir em frente. Ao mesmo tempo, se me perguntassem onde eu identifico as principais forças possíveis de transformar a nossa realidade, com certeza eu diria que uma delas está dentro dos estudantes e dentro dos nossos professores, que buscam, por meio da educação, do pensamento, da ciência e da produção acadêmica, serem pessoas melhores e gerarem impactos positivos na comunidade que os rodeia. Prova disso, por exemplo, são os mais de 5.000 acessos que tivemos em nossas plataformas de pessoas que acreditam que a reflexão acadêmica é o meio de transformar pessoas e realidades. Assim, na certeza de que o tempo que nos afasta, apenas fisicamente, será o que vai nos reaproximar, quero dizer que esta coordenação de curso reitera o respeito e a gratidão a todos que participaram e colaboraram para o sucesso do nosso primeiro ciclo de webconferências jurídicas do curso de Direito da FAPAS. De imediato, então, gostaria de chamar o nosso professor do curso de Direito da FAPAS, Vinícius Vieira, para que possa dar andamento aos trabalhos da noite de hoje. Que tenhamos, neste 8º dia, mais um enriquecedor momento de aprendizado. Olá, pessoal, muito boa noite. Obrigado, agradeço de antemão ao Diretório Acadêmico de Direito da FAPAS, na pessoa do Leonardo, estendendo os cumprimentos, os agradecimentos a todos os alunos que participam desse diretório, que é bastante ativo. Agradeço as palavras da professora Carolina, coordenadora do nosso curso, e de pronto estamos recebendo a nossa convidada da noite de hoje, a professora Marilene Matos, que aceitou o convite feito, encaminhado pelo diretório acadêmico, para nos brindar com uma palestra na noite de hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da professora Marilene, né, do seu tema para a aula de hoje, né, da sua palestra de hoje, e em breve já passo a palavra para a professora. Antes disso, reiterando as manifestações da professora Carolina, né, lembramos a todos que estamos com um período de vestibular, né, até o dia 20 de julho, com as modalidades de ingresso disponíveis, que todos podem consultar no endereço da Faculdade Palotina, né. Então, esse evento, temos essa proposta de fazer uma conversa um pouco diferente, né, com temas que estão fazendo parte do nosso universo do direito recente, né, e a professora Marilene tem toda a competência para nos ajudar nessa tarefa e fazer parte desse debate. A professora Marilene Carneiro Matos tem mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, pós-graduação em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pós-graduação em Direito Processual Civil em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público, pelo COC em parceria, né? Graduação pela Universidade de Brasília, né? Também atua como coordenadora jurídica da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, né? E exerce assessoria jurídica da Escola de Governo da Câmara dos Deputados, né? Além disso, a professora Marilene também atua como advogada, né? Então, nós temos um currículo bastante qualificado para nos brindar com a sua palestra sobre competências federativas e o exercício do poder de polícia. Não é isso? Então, professora Marilene Matos, agradecemos o gentil aceite do convite que foi feito, né? Estamos muito felizes em recebê-la na Faculdade Palotina, ainda que de maneira virtual, né? E passo a palavra para a senhora fazer a sua exposição. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, professor Vinícius, muito prazer em conhecê-lo agora.
Agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui nessa discussão. Eu sou movida por esses eventos acadêmicos e realmente me estimula muito participar desses eventos, então para mim é uma honra estar aqui. E queria parabenizar a iniciativa do Diretório Acadêmico da Faculdade Palotina de promover um evento contornando um momento muito difícil que todos nós estamos passando, de pandemia, e assim, eu acho que é o pontapé de uma mudança cultural, da gente aprender a utilizar nossos recursos internos com criatividade para vencer dificuldades. Então, eu vejo esse evento tão bem organizado, inclusive eu acho uma responsabilidade muito grande que me tocou, porque eu estou fazendo o encerramento desse evento, em que foram convidadas tantas autoridades, né, do direito, tantas referências. Eu acompanhei as palestras, então foram palestras de altíssimo nível, com pessoas muito qualificadas nas diversas áreas do direito, mas estamos aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada ao Diretório Acadêmico de Direito da Faculdade Palotina, especialmente ao presidente Leonardo Soares, que me abordou de forma tão simpática pelo Instagram, e a abordagem dele me fez, então, ter vontade de vir aqui e participar do evento com vocês. E tenho sempre a esperança de, quem sabe, no futuro, né, um dia essa pandemia vai acabar e a gente possa participar de um evento presencial da FAPAS. E minha primeira mensagem para você, aluno, que está muito angustiado agora, né, eu sou docente em instituições de ensino superior, e a queixa que eu ouço é sempre a mesma, né? Ai, nossa, é difícil essas aulas à distância, e parece que ficou mais pesado, porque com a transmissão do conhecimento da matéria, agora ela está se dando de forma muito objetiva, né? Ninguém perde mais tempo de pegar o carro, se deslocar, então te dá a impressão que você está com muito conteúdo pela frente, né? Não desanime. Esse é o momento de você não desanimar para os seus estudos e aproveitar que você não está podendo sair, não está podendo ter uma vida social muito intensa. Então, tira o melhor desse momento, né? É aquela coisa de fazer do limão uma limonada, né? É assim que eu enxergo esse momento. E essa palestra, eu começo essa palestra dizendo que eu tenho um sonho, né? Que eu tenho um desejo muito intenso, e esse desejo é relacionado com o tema da nossa palestra. Eu tenho o desejo que o nosso país, que é uma república federativa, ele venha concretizar uma colaboração entre os seus entes, né? Entre os estados, entre o Distrito Federal, entre a União, em prol do bem-estar da nossa sociedade. O Estado, ele não tem outra razão de ser, senão propiciar, né, incrementar o bem-estar na vida dos seus cidadãos. Não tem outra, o Estado, ele não tem uma função em si mesmo, ele tem uma função relacionada, então, a promover esse bem-estar, né, conforme está na nossa Constituição, conforme está em vários outros dispositivos. Esse estado de bem-estar, ele é alcançado muito mais facilmente, os resultados são muito potencializados quando os entes se unem e envidam esforços coordenados em conjunto para fazer as coisas acontecerem. Sabe aquele ditado que a união faz a força? É um ditado, não é um ditado romântico, é um ditado que ele tem a ver com a junção de diferentes habilidades, diferentes instrumentais. Então, cada estado vai ter um instrumental, a União vai ter outro, e quando você junta esses esforços em comum, direcionado a um objetivo que é de todos, a tendência é que esse resultado, então, seja potencializado. Então, o meu sonho é esse, e é justamente o tema do problema que eu vou trazer para a palestra, que é uma questão das competências federativas do nosso Estado e da coordenação entre esses esforços, que foi posto muito à prova agora no período da pandemia do coronavírus. Esse período, ele pôs o Estado à prova, pôs instrumentos do Estado à prova, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pelo direito administrativo e o direito constitucional, porque eu vejo essas duas disciplinas como instrumentos de realização, de concretização dos direitos fundamentais do cidadão. É assim que eu vejo essas duas disciplinas. Muita gente acha que o direito constitucional está muito distante da realidade dela, que o direito administrativo está muito distante, que são matérias abstratas. E aí é um ledo engano, né, que nós, profissionais de direito, não podemos cair nesse engano, né? A gente sabe que desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, o direito constitucional e principalmente o direito administrativo, ele faz parte da sua vida, sim. Ele determina
se você vai poder sair de casa com seu carro, se o seu licenciamento foi liberado. Todos esses normativos, né, que a gente convive no dia a dia, eles são balizados pelo direito administrativo e alguns pelo direito constitucional, certo? Então, entrando especificamente na matéria que a gente se propõe aqui hoje, que é as competências federativas ante o poder de polícia. Por que eu escolhi esses dois temas? Porque eu achei que esses dois temas foi justamente os temas que provocaram muita polêmica desde o início, né, desde a decretação da pandemia pelo Congresso Nacional. Então, foram temas que geraram, assim, muitas dúvidas, muita confusão, né? Muito se falou dessas competências, então é importante a gente, né, nós profissionais do direito, nós estudantes do direito, entendermos isso. Então, para início de conversa, vamos entender o que é, então, uma federação, o que é um Estado federativo, né? O Brasil nem sempre foi um Estado federativo, ele já teve a forma de Estado unitário. A federação, ela nasce no Brasil em conjunto com a declaração, com a proclamação da República, né? Até então, o Brasil era um Estado unitário. Então, com a decretação da República, o que aconteceu? Se decidiu instalar a República Federativa do Brasil, e a República, ela pressupõe justamente uma divisão de competências territoriais, né, dentro de determinado Estado, né? Então, vários entes, né, autônomos e independentes entre si, vão ter competências delineadas na Constituição Federal. Essas competências, elas vão ser de ordem financeira, né? Ninguém pode ter autonomia sem ter independência financeira. Então, a própria Constituição, ela desenha de que forma vai dar a independência financeira dos Estados, autonomia administrativa dos Estados e autonomia política dos Estados, né? Então, cada Estado no Brasil, cada ente componente da federação, ele vai ter, então, repartição de receitas tributárias para ter a sua autonomia financeira, né? E ele vai ter também autonomia administrativa, ele vai administrar o seu território, ele vai ter também autonomia política. Você imagina que na época que o Brasil era um Estado unitário, na época era da monarquia, né? O monarca, ele colocava realmente pessoas, né, para ir para gerenciar as províncias, mas essas pessoas não tinham autonomia, elas seguiam a ordem daquele ente central na pessoa do monarca. Hoje isso é impensável, né? Então, por mais que o gestor do Executivo Federal, o titular da Presidência da República, não concorde com a atuação do gestor estadual, ele não tem como retirar o poder político, né? Retirar os poderes desse governante escolhido pelo seu povo, né? Isso aí concretiza a autonomia política. E aí a gente vai ter autonomia administrativa, né? Esse gestor vai administrar o seu território. Cada entidade da federação vai ter uma Constituição, né? Além da Constituição Federal, né? A gente ainda vai entrar nessa parte dos entes que compõem a federação no Brasil. Cada ente vai ter a sua Constituição. E aí, que é o específico objeto da nossa exposição aqui, cada ente vai ter competências legislativas, tá? Então, como que são divididas as competências legislativas? Cada ente vai ter a sua, cada ente vai ter a sua área de atuação, tá? Então, a Constituição de 88, ela desenhou um modelo, que a gente vai ver agora, que concretiza o modelo de federalismo cooperativo, tá certo? Outro traço distintivo da federação é que na federação não há o direito de separação, não há o direito de secessão. A gente sabe que houve vários movimentos separatistas no Brasil, inclusive no Sul teve o movimento de formação da República dos Pampas, mas a essência da federação é não permitir que nenhum ente ele simplesmente resolva sair do acordo e formar um Estado independente, né? Porque os entes federativos, né, eles não têm soberania no plano internacional. O que eles detêm é autonomia. O único ente da federação que vai ter soberania internacional vai ser a República Federativa do Brasil, tá? Então, ela vai ter autonomia no âmbito internacional, inclusive para declarar guerra, fazer tratados e tudo mais, ok? Então, um traço, a ausência de direito à secessão é um traço da federação. E nisso aí, a federação, além de se contrapor ao conceito de Estado unitário, ela vai se contrapor também ao conceito de de confederação, né? O que é a confederação? Confederação são estados soberanos que se unem para alcançar determinado objetivo.
Então, eu vou te dar aqui um exemplo concreto de confederação moderna, né, que é a Comunidade Europeia. E aí a gente viu recentemente que a Comunidade Europeia teve uma saída de um dos seus entes, né, que foi justamente o Reino Unido. Então, na confederação, um dos entes ele pode simplesmente decidir não permanecer mais naquele acordo, ao contrário do modelo federativo, que não permite essa saída, tá? E aí a gente vai ver essa linha geral do modelo federativo já no artigo 1º da nossa Carta Constitucional. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês o artigo 1º. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, preste bastante atenção nessa palavrinha que o artigo 1º utilizou. Ele utiliza a palavra indissolúvel, tá? Então, quer dizer o quê? Que essa união é indissolúvel, que as partes não podem decidir sair dessa união. Está lá no artigo 1º, tá? Tão a sério o Constituinte levou o princípio federativo, o conceito de federação, que a federação é também uma cláusula pétrea, né? Ou seja, nem mesmo por emenda constitucional, o nosso Poder Legislativo, o Congresso Nacional, ele não pode, então, emendar a Constituição determinando uma abolição ou uma diminuição do princípio federativo. Então, a gente vê que o princípio federativo é um princípio que foi levado muito a sério pelo Constituinte. Aí eu vou tomar novamente a liberdade de ler para vocês o dispositivo que fala que a federação é uma cláusula pétrea, que é o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, ok? Então, a nossa federação, ela é indissolúvel e, além de tudo, ela constitui cláusula pétrea. Então, a gente vê que era realmente um princípio muito importante para o Constituinte de 88. Então, quanto à origem, a nossa federação, ela vai se diferenciar da federação americana, tá? A gente sabe que, muitas vezes, muitos institutos jurídicos, eles são influenciados pela forma como se deu o seu nascimento. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a diferença, né, em relação à federação americana, né, um modelo, assim, que praticamente inspirou vários países depois a adotar esse mesmo modelo, né, modelo federativo. Então, enquanto no Brasil era um Estado unitário que resolveu conferir maior autonomia às suas unidades, né, que antes eram as províncias, passaram a ser Estado. Então, a gente diz que a federação americana, a federação brasileira, ela era do tipo centrífuga. Para você memorizar isso, basta você lembrar de como funciona uma centrífuga. A centrífuga, ela parte do centro, né, centrifuga, e ela se espalha ao longo das suas partes componentes. Então, a gente diz que a Federação Brasileira é do tipo centrífuga, porque partiu do centro, né, do centro de poder do país, dando maior autonomia para as suas unidades, para as unidades federativas. No caso americano, foi diferente, foi o contrário. Lá havia países independentes, soberanos, né, eram as 13 colônias da Virgínia, que elas resolveram, então, abrir mão da sua soberania e se juntar, formando os Estados Unidos da América, tá? Então, a gente diz que essa formação da Federação Americana, ela vem de fora para dentro, né? Então, é como se um jogo de quebra-cabeça tivesse que separado, eu junto o quebra-cabeça, né? E no Brasil foi o contrário, né? Estava aqui o todo unido e eu faço aquela separaçãozinha do quebra-cabeça. Então, no caso americano, é uma federação de formação centrípeta, tá? E por que saber disso é importante? Porque a federação de origem centrífuga, como foi a nossa, que já foi um Estado unitário, ela tem a tendência de concentrar muito poder no ente central. E essa é uma das reclamações dos estudiosos, né, da federação, dizer que a União, ela permaneceu com muita competência, né, pelo desenho constitucional. Poderia ter sido repartida melhor essas competências entre os demais entes, né? Então, nos Estados Unidos, como foi formada a partir de estados que já se viam como soberanos, já tinham essa formação inicial de estados soberanos, ocorreu o contrário. O federalismo americano, sendo centrípeto, ele manteve uma harmonia, uma independência muito grande entre os seus entes componentes. Tanto é que a gente sabe que nos Estados Unidos, determinados estados adotam pena de morte, né? Outros estados não adotam, o que é impensável no Brasil, porque aqui a própria origem da nossa federação foi de maior unidade do que a americana. Lá eles se entendem mais como um ente autônomo, tá? Então, essa é a diferença. E aí, voltando para a Federação Brasileira, segundo, né, aquele dispositivo que a gente viu, ela é composta
Então, quais são os entes que compõem a nossa federação? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a gente desconhece, nós estudiosos desconhecemos qualquer outro país no mundo em que inclua, né, que seja incluído na federação o município. Então, a gente diz que a Federação Brasileira ela tem essa peculiaridade, né, de incluir o município na sua composição, o que não se vê em outras federações conhecidas ao redor do mundo, né? Então, aqui, cada ente desse, inclusive os municípios, eles vão deter, então, autonomias, né, administrativas, políticas e financeiras próprias, a fim de que conservem a sua autonomia. E aí a Constituição vai deferir, então, diversas competências a cada um desses itens, né? Para começar, a Constituição Federal, ela vale para a União, né? Ela é no âmbito federal, mas cada estado vai ter a sua Constituição e cada município vai ter a sua lei orgânica do município, né? Assim como, evidentemente, o DF. O DF, ele tomou as competências legislativas de estado e de município, porque ele é a gente diz que ele é um ser meio diferenciado, né? Que une, então, o que é de um estado e o que é de um município, certo? Então, aí a gente vai entrar no desenho de competências que o Constituinte quis consagrar na nossa federação, tá? A gente vai iniciar, então, pelo artigo 21 da Constituição Federal, em que há ali um rol extenso de competências que o Constituinte entendeu que deveriam ser de uso privativo da União, tá? Então, essas competências ali do artigo 21 da Constituição só vão poder ser exercidas pelo ente União. Aí, logo depois, no artigo 22, a gente vai ter competências, porque o artigo 21, ele trata de competências legislativas, tá? Então, o artigo 22, ele vem e vai tratar das competências... o artigo 21 é competências administrativas. O artigo 22 é que vai tratar das competências legislativas, que são também exercício privativo da União, né? Aqueles assuntos que se entenda que são de interesse nacional, né? E que só a União pode, então, exercer, né? Tanto a competência, né? Competência legislativa como a competência administrativa do artigo 21. E aí, logo depois, a gente vem para o artigo 23, que vai trazer expresso as matérias de competência comum. Competência administrativa comum de todos os entes da federação. Aí a coisa começa a se complicar, né? A gente sabe, quem teve alguma sociedade, ouviu falar, todo mundo sabe que a sociedade, qual é o complicador da sociedade? É que são várias pessoas com atribuições parecidas, né? E aí começa o problema. E é justamente nesse ponto, então, que a gente vai se debruçar. Sobre o artigo 23, que ele diz que a competência, então, comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí, qual é o ponto da nossa palestra? O inciso 2, que diz o quê? Cuidar da saúde. Cuidado da saúde. Então, como assim? Esses cuidados da saúde são competências de todos os entes federativos. São competências de todos os entes federativos. Mas quando há conflito entre essas competências? É isso que a gente vai ver aqui, como que esses conflitos são resolvidos e de que forma esses conflitos vão ser resolvidos. Logo adiante, no artigo 24, a gente vai ter, então, competências legislativas concorrentes, porque esse rol do artigo 23 é de competências para a política pública, tá? Competências administrativas. O 24 é competências legislativas concorrentes, tá? E aí ele vai dispor o seguinte: em termos de legislação concorrente, a União vai estabelecer normas gerais e os estados vão estabelecer normas suplementares para atender às suas peculiaridades, tá? A gente sabe muito bem que o Rio Grande do Sul é completamente diferente do Tocantins, que é completamente diferente de São Paulo. E cada estado, então, vai ter necessidades específicas, peculiaridades específicas, que vai reclamar, né, vai demandar que uma norma específica para a necessidade específica. Então, pensando nisso, foi estabelecido o rol de competências legislativas concorrentes pelo artigo 24 da Constituição Federal, tá? Prosseguindo aqui, como que a gente vai resolver, então, quando houver conflitos de competência comum, né? Então, é muito importante que você se atente que não há hierarquia na federação. Isso é um engano comum né, de quem não é da área de direito, que a gente não pode cometer. Muita gente questionou agora, no período de pandemia, no seguinte sentido: nossa, o presidente da República não manda, ele não define como é que vai ser a política de combate ao coronavírus. A verdade é que ele é o condutor, né, da administração pública federal, mas não há hierarquia entre a administração pública federal, a administração pública estadual e a administração pública municipal, e entre esses entes federativos.
ninguém deve obediência a ninguém. A única obediência que cada ente deve é às competências que a Constituição estabeleceu. Tá? Essa distribuição de competências estabelecidas, então, constitucionalmente. Ok? Então, esse impasse que a gente viu agora entre competências federativas, né? E aí foi um impasse que tem um caso concreto que foi decidido pelo Supremo, né? Assim, bem no início da pandemia, teve um impasse, então, entre medidas administrativas de combate ao coronavírus, entre a União e entre o Estado de São Paulo, né? Esse impasse ele foi materializado, então, por meio de duas ADIs, né? Duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ok? Antes disso, eu queria dizer o seguinte, que essa ausência de hierarquia entre os entes, e quando acontece conflito, esses conflitos têm que ser resolvidos. E como é que vai ser resolvidos? Aí tem um princípio federativo que a gente aplica para resolver esses conflitos. E esse princípio ele é muito lógico. Ele é muito lógico, tá? E você vai entender por quê. Esses conflitos federativos são resolvidos sob o princípio da predominância do interesse. Eu vou te explicar como que é. Então, em matéria de competência comum, a União ela vai tomar providências que interessem à nacionalidade, interesse nacional. O Estado ele vai tomar providências de interesse regional e os municípios vão tomar providências de interesse local. Isso é muito lógico. Por quê? Porque o nosso país ele é enorme, ele é um país de dimensões continentais. Então, não foi por outro motivo que se optou por adotar uma federação. Se entendeu que esse modelo federativo ele atendia melhor a eficiência na administração dos assuntos mais relevantes do país. O país precisava, então, deferir essa autonomia aos seus entes federativos, e essa autonomia pressupõe que eles vão poder exercer essa autonomia, senão não adianta, certo? Então, quando tiver uma contradição entre a orientação da União e a orientação do Estado, vai prevalecer a orientação do Estado. Tá? Porque a gente entende que o gestor estadual ele é mais capaz, ele tem mais condições, mais instrumentos de aferir a necessidade específica do seu estado. Assim como o gestor municipal, ele está mais a par da situação, ele está convivendo com os problemas do seu município, da sua localidade, certo? Lembrando que o Brasil ele tem mais de 5 mil municípios. Você imagina a complicação que seria para a União tomar medidas, tomar pé da situação de cada município e ela decidir, né, as providências desse município. Seria bem complicado, né? Então, esse princípio da predominância do interesse, ele é muito lógico. A gente ouviu falar muito dele agora no período de pandemia, mas ele não é novo, tá? Assim como a orientação do Supremo Tribunal Federal, que em alguns provocou indignação, essa orientação, ela não é nova. É uma jurisprudência que já vem se firmando, já tem um tempo razoável já, para resolver conflitos federativos, ok? Sim, eu queria dizer, então, que essas competências comuns e a competência concorrente, ela desenha o modelo do Pacto Federativo de Cooperação. Por que eu coloco competências comuns para 4 entes, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios? Eu estou colocando que eu espero uma cooperação entre eles. Eu espero que eles unam esforços, unam instrumentos para poder servir melhor a população. É isso que a gente espera. Então, por isso que a gente fala que o nosso federalismo é um tipo de federalismo de cooperação, de colaboração, tá? Então, diante desse conflito que ocorreu entre São Paulo e a União, o governo federal, então, impetrou-se 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu anotei aqui o número, a 6341 e 6343. Elas estavam, então, impugnando dispositivos da medida provisória 926 de 2020, e essa medida provisória desculpa, ela estava justamente, ela estava dispondo sobre a lei do coronavírus, né? A gente diz assim, a lei do coronavírus. Então, ela estava alterando algum dispositivo da lei que disciplinou a situação de coronavírus. E aí, essas 2 ações, elas foram distribuídas para o ministro Marco Aurélio, né? E aí, o que o ministro Marco Aurélio decidiu? Ele decidiu o seguinte, que, embora ele reconheceu a competência da União, né, para essa competência de legislar sobre assuntos de interesse nacional, sobre o coronavírus, mas ele disse o seguinte, embora eu reconheça essa competência ela não retira a competência do Estado, né? E aí, na época, vocês devem ter visto pela imprensa, o Supremo Tribunal Federal liberou
governador e prefeito para fazer o que eles quisessem. Não é assim, gente, não é assim. Não é que foi liberado. É uma jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal já tinha consolidada já, né, nessas questões de conflitos federativos. Então, nada mais fez do que ser reafirmado mais uma vez essa autonomia das entidades federativas para decidir. E essa autonomia significa que o gestor local e o gestor regional, né, o gestor estadual, ele vai poder fazer o que ele bem entender? De forma alguma, né? De forma alguma. Eu sempre falo que o político, ele responde até mais do que o magistrado, porque o magistrado ele não responde politicamente, ele não tem mandato, ele tem vitaliciedade, né? O gestor público, ele vai responder não só para os órgãos de controle, né? Ele vai responder segundo a lei de abuso de autoridade, lei de improbidade, e, inclusive, é possível que, em face de atuações inadequadas, em face do coronavírus, venham ocorrer ações de improbidade em vista dos gestores. Então, não é assim uma carta branca, gestor, faça aí o que você quiser. Não é isso. Não é que o gestor vai poder fazer o que ele quiser. Todas as atuações administrativas, elas têm que ser justificadas. Não existe o princípio da justificação do fundamento dos atos administrativos. Todo ato administrativo ele tem que ser justificado. Então, o gestor ele não pode tomar uma providência sem justificar o que ele está fazendo, tá? Então, não é uma carta branca. E não é que o Supremo liberou, ele apenas reconheceu uma competência, né, do Estado e do município que o Constituinte originário, o Constituinte de 88, colocou na Constituição, né? Então, o Supremo não poderia fazer diferente. O Supremo, nesses casos federativos, ele tem sido... Eu ouvi uma designação muito interessante, né, sobre esse papel do Supremo. A gente já viu a designação de guardião da Constituição, mas eu já vi a designação de guardião da Federação, guardião do federalismo cooperativo. Esse federalismo cooperativo significa que as entidades, né, componentes da federação, elas terão autonomia para decidir os seus assuntos, tá certo? Então, em matéria de saúde, né, de cuidados com saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer as autonomias dos entes da federação. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal faz isso, fez em diversas outras matérias. Eu acompanho esse assunto e não é novo, não é nada novo. Chamou mais atenção porque tudo relativo ao coronavírus vai chamar muita atenção, não tem jeito, chama muita atenção mesmo, né? Então, assim, eu comecei a palestra dizendo que eu tenho um sonho, por quê? Porque o que a pandemia do coronavírus mostrou? Mostrou uma falta de coordenação entre os entes da federação, né? A gente viu briga política, né, entre os entes, você está certo, não está, você está errado, não está, o certo era fazer assim, o certo era fazer assado. Mas quem é que perde com essa falta de coordenação? É você e eu, cidadãos, né? Quem vai perder com a falta de coordenação é a população. A falta de coordenação ela vai reduzir a eficiência da atuação administrativa. Ela vai provocar insegurança jurídica. Ninguém vai mais saber, então, como se portar diante de uma situação tão grave quanto a que a gente está vivendo, que envolve vidas, né? Ademais dessa falta de coordenação, né, a gente tem um outro problema, que eu trago aqui também para vocês. Além da falta de coordenação entre os entes federativos, a gente teve uma deficiência no entendimento do poder de polícia, do limite do poder de polícia, né? Então, a gente viu muitas queixas relativas à atuação do Estado em relação ao coronavírus. A gente viu, eu ouvi, vocês devem ter ouvido, a expressão ditador. Tal governador está sendo ditador, tal prefeito está sendo ditador. Eu não estou entrando no mérito aqui, não, tá? Eu não estou falando que a atuação desse gestor local, desse gestor estadual, ela foi adequada, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente não pode, de antemão, dizer que por ele ter tomado providências que ele, teoricamente, pelo menos, ele achava que era adequada, por conta disso ele é um ditador. Não é assim. A gente vai ver, então, agora, justamente esses limites do poder de polícia do Estado. Tá? Para que existe o poder de polícia do Estado? O poder de polícia do Estado, ele está presente sempre que há uma restrição de direitos individuais. Tá? Como assim, restrição de direitos individuais? Sim, restrição de direitos individuais. Em sentido amplo, então, o poder de polícia é qualquer manifestação do Estado que restringe direitos individuais. E aí, esse sentido amplo, ele vai abranger, então, a atuação do legislativo, né? Quando ele faz uma lei restritiva de direitos. Existem leis restritivas de direitos? Obviamente que existem leis restritivas de direitos, né? Eu vou dar um exemplo concreto aqui, né?
A Constituição diz o seguinte, que é livre o exercício de qualquer profissão, atendida às qualificações que a lei exigir, né? Que a lei, não sei se é qualificações, mas algo nesse sentido, atendida às especificações que a lei exigir. Então, a princípio, qualquer cidadão, ele tem a liberdade de exercer a profissão, certo? Só que depois vem uma lei, ela restringe o âmbito desse direito. Por exemplo, qual é a necessidade, o que é que você tem que fazer para você poder exercer a sua profissão de advogado, né? Você é estudante, você é acadêmico. Você vai ter que fazer o curso de Direito, obviamente, e depois você vai ter que ser aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa restrição de direitos, ela veio por meio da lei que rege, né, a atividade advocatícia. Então, nesse sentido amplo, né, a atividade de polícia ela vai abranger qualquer ato estatal, né, de qualquer dos poderes, que interfira, né, na liberdade e na propriedade. Qualquer um vai ser, então, manifestação do poder de polícia. Mas, em sentido restrito, o que é o mais usado, e que é o que eu quero usar aqui, né, o poder de polícia, no sentido restrito, ele é uma atuação da administração pública, do poder executivo, né, uma atuação tipicamente administrativa, e também irá no mesmo sentido, né, de condicionar, né, a sua liberdade, a sua propriedade privada. Como assim? A minha propriedade não é minha? Mas ela é condicionada. Você pode sair com o seu carro sem ter pagado o licenciamento dele, do PVA, você não pode sair. Então, a propriedade do seu carro ela é condicionada, e esse condicionamento ele é manifestação, concretização do poder de polícia. A gente vai ter diversos exemplos concretos, né, da manifestação desse poder de polícia, né? Eu gosto de usar esse exemplo, aqui em Brasília, por exemplo, eu moro aqui em Brasília, né, para quem não sabe, não pode ter prédios de mais de 6 andares, é o limite, né, na área residencial. Essa é a postura do município, né, está lá no Código Habitacional Urbano de Brasília, né, não pode ter essa construção. Então, você é dono de uma construtora, dono de um terreno, então a sua propriedade sobre esse terreno que você quer construir, ela é condicionada, e disso se trata o poder de polícia, condicionamento da sua liberdade e da sua propriedade, tá? Nessa pandemia do coronavírus, a gente viu vários questionamentos, então, sobre atitudes do executivo, né? Atos do executivo. Falaram assim, eu estou tendo interferência no meu direito de vir, como assim que eu não posso entrar num parque que ele está interditado, eu não posso entrar numa praia que ele está interditado. Eu não sei se alguém que viu, mas circulou um vídeo, né, algum tempo atrás, não muito tempo, no WhatsApp de uma mulher muito revoltada, e ela entra, né, ela está num parque que está fechado, né, que está interditado pela questão do coronavírus, e ela entra no parque, e ela se recusa a sair, então vão os guardas lá e a retiram, né. Ela fala, não existe isso, o meu direito de vir, está lá na Constituição, ninguém será privado do seu direito de vir, se não por ordem judicial, por lei. Então, a gente ouviu muita coisa nesse sentido. A gente viu questionamentos, então, de atos de fechamento de comércio, teve fechamento de comércio, restrição só para atividades essenciais, né? Imposição do uso da máscara. Até hoje a gente vê questionamento, por que eu tenho que usar essa máscara? Eu tenho que usar se eu quiser, né? Fechamento de escolas, e teve também uma medida que não chegou a ser implantada, eu não tenho segurança absoluta para afirmar, mas eu acho que não, que é a utilização de dados telefônicos, né, para aferir o percentual do isolamento, né? Então, em todo esse contexto de medidas, a gente ouviu muita palavra ditador, a gente ouviu muita palavra abuso, né? Está tendo abuso de direitos, né? Minhas liberdades estão sendo postas em xeque, direitos fundamentais estão sendo desconsiderados, certo? E sem a ordem judicial. Então, vamos analisar se isso realmente se deu à luz do conceito, né, do poder de polícia. O poder de polícia do Estado, então, ele permite essas restrições, né? E o que fundamenta o poder de polícia? O poder de polícia do Estado ele é fundamentado por um princípio básico de direito constitucional e de direito administrativo. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? Esse princípio quer dizer o seguinte, que diante do interesse privado, né? Vou dar um exemplo meu, né? Vamos supor que eu passei no exame da ordem, que eu me formei, né? Terminei o curso de Direito, e o meu interesse, eu quero advogar, eu quero exercer a advocacia o mais rápido possível. Esse é o meu interesse privado. Então, o Estado vem e diz, não, o seu interesse privado ele deve ceder diante do interesse da coletividade que tem advogados qualificados no mercado, que tenham sido aprovados na prova da ordem. Então, aí a gente tem um direito individual cedendo passo ao direito coletivo, e disso se trata, né, o direito
administrativo e direito constitucional. É fundamentado na supremacia do interesse público sobre o particular. Segundo esse princípio, o interesse privado deve ceder diante do interesse coletivo, né? A gente viu, então, que o fundamento do poder de polícia, e a gente viu também que esse poder de polícia tem um sentido amplo e restrito, né? Então vamos entender o exercício desse poder de polícia. Às vezes esse exercício ele se dá de forma fiscalizadora, às vezes se dá de forma preventiva, às vezes ele se dá de forma repressiva, né? Tem várias, então, modalidades de concretização desse poder de polícia. Mas a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o poder de polícia, ele tem que advir de uma lei, né? Ele tem que se originar de uma norma. Essa norma, a seu turno, ela tem que se originar da Constituição, ela não pode estar em desconformidade com a Constituição, tá? Então, havia lei para albergar esse exercício do poder de polícia do Estado? É a pergunta que a gente tem que responder, né? Havia lei? Havia. A minha resposta é sim. Havia lei, inclusive essa lei aqui é a lei, eu anotei aqui, é a Lei 13.000, a famosa lei do coronavírus, né? Lei 13.979 de 2020, né? No artigo 3º, ela prevê, então, uma série de medidas, né, restritivas que podem ser adotadas para contenção da pandemia. Então, as medidas são isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames médicos, manejo de cadáver, restrição excepcional à locomoção interestadual e intermunicipal, dentre outras medidas, tá? Aí vem o parágrafo 7º desse artigo 3º e diz o seguinte: tais medidas podem ser adotadas não só pelo Ministério da Saúde, que é no âmbito federal, mas também pelos gestores locais de saúde, tá? Então, a gente vê que esse poder de polícia exercido pelos governadores e pelos prefeitos, eles tinham... Eu não vou falar que eles exerceram da forma correta, porque aí é outra discussão. Se eles exerceram esse poder de polícia da forma correta, proporcional, razoável, isso aí cada um vai responder, né? Para os órgãos de controle e para a população, né? A população vai poder controlar atuações inadequadas pelo voto, ela pode controlar por ação popular, né? Enfim, população, exerça o seu jus expediente, né? Vá lá e reclame, põe a boca no trombone, sempre que você achar que aquele gestor ele não tomou medidas adequadas. Mas, assim, teoricamente, havia lei, então, embasando, né, essa competência, esse exercício do poder de polícia para conter o coronavírus, tá? Então, por isso, os governadores fizeram decretos, os prefeitos fizeram decretos, né? E de quem é, então, essa competência para o exercício do poder de polícia? É importante a gente saber também que o competente para os atos de poder de polícia, para os atos administrativos de polícia, é o mesmo competente, é o mesmo ente competente para regular a matéria, né? E aí a gente viu no início da nossa exposição que quem deve regular a matéria em relação aos cuidados com a saúde é regido pela competência concorrente da União e dos Estados, tá? E os municípios em caráter suplementar também, como está previsto no artigo 30 da Constituição, ok? Então, o mesmo poder, né, o mesmo ente que é competente para regular a matéria legislativamente, ele é competente também para exercer o poder de polícia, tá? Isso está no nosso desenho federativo, né, na regulamentação. Então, quanto a isso, não persiste muita dúvida, certo? E se a pessoa federativa que praticou o ato, ela não era competente para praticar aquele ato, né? Vamos supor que determinado governador libere o estado inteiro, sendo que o município, né, a municipalidade, ela vê uma necessidade excepcional de restringir, de atuar mais restritivamente naquele município que está com muitos casos, né, de contaminação. Então, quando o poder de polícia é exercido por quem não tem poder, né, por quem não tem a competência, está simplesmente faltando um dos elementos essenciais da competência, que vai levar à invalidade do ato, ok? O ato será inválido, então, tá? Essa necessidade de colaboração entre os entes, inclusive para o exercício do poder de polícia, ela é consubstanciada nessas competências federativas comuns concorrentes. E aí o dispositivo interessante, o artigo 241 da Constituição, né, que diz o seguinte: que os entes federativos interessados poderão firmar convênios e consórcios, ou seja, é como se fosse um contrato ali, uma sociedade para gerir essa prestação de serviço, né? Vou tomar liberdade aqui, eu não gosto de ler dispositivos, mas eu vou dar uma passada aqui no artigo, então, nesse sentido, o artigo 241 da Constituição. Diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total parcial de encargos, serviços, pessoal, bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, tá? É um dispositivo que também vem a consagrar esse federalismo de cooperação, né, em relação aos serviços públicos, dando a possibilidade de que os entes façam, então, acordos para potencializar os resultados. Então, a par desse exercício do poder de polícia, né, dessa autorização que a Lei 13.979 deu, né, que ela já previu as medidas, a gente tem também as características clássicas do poder de polícia, né? Dentre elas, eu vou listar aqui para vocês a discricionariedade, né? Então, o poder de polícia, ele não tem todos os elementos vinculados, porque justamente o gestor tem que aferir, em cada caso concreto, qual vai ser a necessidade dele de atuação, né? Ele vai ter que atender, obviamente, a parâmetros de razoabilidade, de conveniência e oportunidade, e ele vai responder, inclusive, por atos que não atendam a esse parâmetro, né? Ele pode, inclusive, responder por abuso desse poder de polícia, certo? Então, é uma das primeiras características clássicas que a gente diz, a discricionariedade. Aí depois a gente vem com uma característica muito relacionada com esses questionamentos da pandemia, que é a coercibilidade. Significa o quê? Você tem que aceitar a restrição que o Estado está impondo. Para você advogar, você precisa ter sido aprovado no exame da ordem. Você tem que aceitar essa imposição? Não tem. A imposição ela é coercitiva. É uma das características do poder de polícia, ser coercitivo. Ele não depende da concordância do particular para ser exercitado, né? Uma multa, por exemplo. Quem que vai concordar em pagar uma multa? Ninguém concordaria, né? O poder é coercitivo. A inutilização de bens privados, né? Quando a agência sanitária vai no estabelecimento, encontra ali alimentos vencidos e ela destrói, ela vai perguntar para o dono do estabelecimento se ele vai concordar? Não vai. Uma dissolução de uma passeata perigosa, que tem gente armada, que esteja perturbando a paz, ninguém vai perguntar. Então, o ato ele é coercitivo, ele é obrigatório, então, independente da concordância, né, de quem está submetendo a ele. E, além dele ser coercitivo, ele é autoexecutório, tá? Ele é autoexecutório. Em que sentido? No seguinte sentido, para a dissolução da passeata, a administração não vai lá no judiciário pedir uma sentença, né, dissolva-se a passeata. Não vai pedir. Ele vai diretamente, né, por ato de força, vai dissolver-se a passeata. No caso de alimentos apreendidos, tampouco. A administração vai lá e apreende os alimentos, né? Não vai ter previamente, tem que ter uma sentença judicial para isso. Agora, todo ato de polícia, ele é autoexecutório, né? Essa é uma pergunta clássica também. Nem todo ato de polícia, ele é autoexecutório, né? A multa, por exemplo, ela é coercitiva, mas ela não é autoexecutória. Para o Estado de cobrar essa multa, ele vai ter que entrar com uma ação de execução, né? Então, a gente diz que a regra é os atos administrativos terem autoexecutoriedade, admitindo exceção, que é o caso, né, que é o exemplo clássico da multa, que não tem autoexecutoriedade. Então, nesses casos que foram objetos de polêmica, né, de interdição de estabelecimento, fechamento de vias, fechamento de restrições da locomoção, direito de vir, tudo isso, né, está no âmbito do poder de polícia do Estado, tá? Baseado numa lei que foi justamente editada para conter a pandemia do coronavírus, uma lei federal, tá? Então, essa autoexecutoriedade, ela foi questionada também no tocante ao seguinte, né, a gente viu algumas pessoas sendo presas, quando desobedecia. A gente viu isso aí, alguém que invadiu praia, parque, a polícia foi lá e prendeu, tá? Direito penal não é minha praia, mas nesse caso, o que aconteceu? Teoricamente, essa pessoa praticou o crime previsto no artigo 268 do Código Penal brasileiro, que é o crime de propagação de doenças contagiosas. Esse crime de menor potencial ofensivo, ele é assim, provavelmente a pessoa vai lá, tal, faz um acordo lá, ou dá uma festa, e ela não vai ser, né, vai ficar na prisão. Mas ela é detida, porque quando ela pega em flagrante, né, o Estado tem legitimidade para prender essa pessoa em flagrante, né? Os entes estatais têm essa legitimidade, tá? Então, eu não vejo, eu vi muita confusão quanto a esse alcance do poder de polícia, as pessoas não entendem, eu vi hoje mesmo, sim, acho que um seguidor do Instagram que disse, não, a máscara, ninguém pode obrigar ninguém a fazer o que ele não quer. Não é assim, não é assim. Não é assim, porque a gente vive em sociedade, a gente vive debaixo sob um Estado de Direito em que o interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse individual. O interesse à vida, né, o
né, esse bem coletivo da vida, da saúde, ele sobrepõe qualquer outro. Então, por esse bem, você é obrigado a usar máscara, sim, quer queira ou não, se você está em ambientes coletivos. Você pode ser um propagador desse vírus, né? Dessa pandemia, né? Dessa doença. Então, esse questionamento, ele advém de uma confusão, então, que a população tem em relação ao alcance, né, do poder do Estado e até esse princípio para a gente basilar, né? Da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? Aqui já caminhando para o final da minha palestra, né, não sei se eu falei demais, eu estou vendo ali que acho que tem 1 hora e pouquinho, né, eu acho que eu não tenho mais muito tempo, né, não vou prendê-los aqui, apesar de que a gente está em pandemia e, né, a sociabilidade ficou bastante restrita, mas de qualquer forma é sexta-feira, né. Então, só quero finalizar, né, caminhando para a finalização da minha tarefa, dizendo que essas competências federativas, elas foram distribuídas a todos os entes, né, federativos do Brasil, sem uma relação de hierarquia entre os entes, né, por mais que muita gente ache que a União, ela tem poder, né, o presidente da República ele tem poder de mando no território, não é assim, a gente vive numa federação autônoma, né, esse exercício do poder de polícia, eu não vou falar, eu não estou dizendo aqui, gente, que não ocorreram abusos, não, no país, tá? Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo aqui, o conceito, né, clássico, doutrinário do poder de polícia, ele permite medidas restritivas, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve um caso aqui concreto, no início da pandemia, veio um casal do exterior, a mulher estava contaminada pelo coronavírus, inclusive ela ficou 3 meses na UTI, e na época que se descobriu que ela estava contaminada, o marido se recusou a fazer o teste do coronavírus, ficou circulando por Brasília, por ambientes coletivos. E aí, o que aconteceu? A justiça determinou a obrigatoriedade dele de se submeter ao exame, né, ou seja, ao exame compulsório para detectar. E aí, qual não foi a surpresa? Que ele realmente estava contaminado com coronavírus. Ele possuía o vírus e ele tinha simplesmente circulado no Brasil inteiro. Tá? Precisava da sentença judicial? Não, as autoridades poderiam compeli-lo, né, forçosamente ao exame, né, porque a lei já estava prevendo, né. Eu entendo que o poder de polícia ele só pode ser contestado, pode ser considerado abusivo quando ele não atende a uma proporcionalidade, né, uma razoabilidade. Então, tem que ver se as medidas do poder de polícia elas são necessárias e elas são razoáveis para o objetivo que elas se propõem. A princípio, vou pegar aqui o exemplo da máscara, que é mais fácil da gente pensar. Segundo estudos científicos, obviamente que estudos científicos também podem errar, a máscara é um meio hábil, um instrumento hábil de conter a propagação do coronavírus. Então, essa restrição que a lei coloca, né, essa obrigatoriedade do uso da máscara, sob pena de multa, né, aqui em Brasília está sob pena de multa, eu entendo que ela é razoável e proporcional, porque se a medida é necessária, né, e se mostra eficiente, segundo estudos, para conter a pandemia do coronavírus, então ela está dentro dentro do que se espera que o gestor faça. O gestor tem que tomar medidas para proteger a população e, às vezes, proteger dela mesma, né? Aí que tá. Então, eu concluo reafirmando, né, mais uma vez, o que eu falei no início da palestra, né, eu reafirmo o meu sonho de que esse momento de pandemia, ele sirva, a gente tem que fazer do limão uma limonada, a gente tem que sair melhor desse momento de pandemia do que a gente entrou. A gente tem que aproveitar e crescer como ser humano, como profissional. A gente tem que aproveitar esse momento, se aperfeiçoe muito, né? Tem muita live de qualidade nas redes sociais, tem muito material, porque a gente que é professor, a gente tem aquela ânsia de ensinar, aquela vontade, né, de estar interagindo. E aí o meio para isso é a rede social. Então, vocês têm à disposição uma ampla gama de instrumentos para vocês, quando passar a pandemia, vocês estão aí, sei lá, um Einstein do direito, vocês tiveram a oportunidade de absorver muitos conteúdos, né? Então, minha mensagem final é essa: façam do limão uma limonada, aproveitem para sair melhores do que entraram. E eu tenho esperança que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela seja uma decisão que... Eu sempre acho que a decisão judicial, ademais dela ter um caráter fundamental, ela tem um caráter de mudança da cultura, né? Ela provoca, então, uma mudança da mentalidade. Eu espero que isso aconteça, que seja cada vez mais concretizado uma colaboração entre os entes federativos brasileiros. Sem essa colaboração, a população perde. Quem vai perder é a população. Vai perder a população, vai perder a segurança jurídica. Então é isso, gente. Minha humilde contribuição aqui para o debate.
Espero que tenha sido clara e, mais uma vez, agradecer aos organizadores do evento. Fantástico. Tá bem, muito obrigado. Não sei se todos me escutam bem ou se preciso usar o fone. Aqui está perfeito. Perfeito? Então, tá acredito perfeito. que os demais devem me escutar bem também. Agradecemos, professora Marilene Matos, pela sua palestra, com muita percussiência, abordou o tema com bastante precisão, né? Identificando todas essas questões jurídicas envolvidas nesse conflito que se tornou político, né? Na verdade, nesse momento em que nós temos as competências administrativas imbricadas entre os entes federativos, nós temos uma correlação direta entre o direito e a política, né? E quando nós temos vieses políticos com matizes diferentes, né, com posturas diferentes, o que a gente acaba observando é que muito se queixa de que da interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, né? Mas o que a gente consegue perceber da sua fala é que, na verdade, o que está acontecendo envolvendo essa questão das competências administrativas aplicada a essa crise sanitária que a gente vive, na verdade, ocorreu um processo inverso, uma politização do direito, né? Na verdade, são sistemas sociais que, como sistemas sociais, eles interagem, né? Se a gente pegar uma compreensão sistêmica do direito, eles são sistemas que interagem, né? E a política vai dar a resposta com os seus instrumentos, né? Com os instrumentos do argumento, os instrumentos típicos próprios da política. E o direito vai dar a sua resposta jurídica, a sua resposta normativa, né? E essa interação, na verdade, entre esses sistemas, que gera, muitas vezes, um mal-entendido, esses ruídos, né, de comunicação, que é próprio dessa interação entre os sistemas, né? Mas fiquei muito feliz com a sua fala, porque nos permitiu... Eu sou professor de Direito Administrativo 1, então toda essa parte do exercício do poder de polícia, dos atos administrativos, né, esses atributos dos atos administrativos, né, relacionados ao exercício do poder de polícia, são questões que nós trabalhamos bastante, né, no Administrativo 1, com os nossos alunos, e isso nos enriquece bastante, a sua palestra enriquece bastante para que nós possamos compreender aquilo que nós tratamos de uma maneira, digamos assim, mais normativa, na abordagem dos nossos institutos, que nós possamos ver eles em atuação, né? Eles em atuação num tema que é de extrema relevância, né, no nosso contexto, né? E realmente o que aconteceu foi essa rivalidade entre os entes acaba nos levando a uma compreensão de que o nosso federalismo de cooperação está precisando de alguns ajustes, digamos assim, né? Alguns ajustes precisam ser feitos, né, nesse federalismo de cooperação. Essa interação também das competências administrativas com as competências legislativas, né? O Supremo, na decisão da ADI, deixou claro que não haveria a inconstitucionalidade na norma em si, da medida provisória que alterou a Lei 13.979, mas, em medida liminar, foi assegurada essa autonomia aos estados e municípios, né? Como bem a senhora destacou, né? Então, nós temos, professora, alguns comentários que foram feitos tanto na página do Facebook, quanto os que nos acompanharam via YouTube, né? E o Leonardo nos fez a gentileza de nos remeter algumas perguntas que foram feitas pelos nossos ouvintes, e eu vou repassá-las para a senhora, para que a gente possa seguir nesse debate que está tão bonito, né? Nessa noite de sexta-feira, né? Vou repassar à senhora para que a senhora possa fazer os seus comentários. Uma primeira pergunta, professora, ela faz
um comentário inicial, né? Os recentes confrontos entre alguns estados e o governo federal demonstram a autonomia desses, de alguma maneira, isso afetará a relação entre eles a longo prazo? Não sei se a senhora prefere que eu faça uma por uma e a senhora responda, ou faço um bloco e depois a senhora responde elas em conjunto. Minha memória não é tão boa assim, é melhor responder uma por uma. Depois eu Tá, ok. Então, na verdade, nós temos duas perguntas que são mais ou menos relacionadas. Essa está questionando, né, se essa autonomia dos estados frente ao governo federal afetaria a relação entre os entes federados a longo prazo. Eu acredito que se comunica um pouco, né, com a segunda pergunta, no sentido de que haveria, se um excesso de procura do Poder Judiciário decorrente desse afronte que os estados estariam fazendo ao posicionamento do governo federal, né? Se esse excesso de procura ao Poder Judiciário poderia afetar a cooperação entre os três poderes. Então, na verdade, essas duas perguntas estão preocupadas na relação entre os entes federados, uma sobre a perspectiva do confronto colocado pelos estados perante a União, e outra pelo confronto dado pela busca do Poder Judiciário, né? De que modo isso afetaria a cooperação entre os entes federados. Bom, eu tenho um probleminha que eu sou uma otimista irremediável, né? Incurável. O que eu acho é o seguinte, o conflito, ele afeta enquanto ele não é resolvido, né? A partir do momento que teve, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e essa decisão ela tem um caráter cultural, educativo, ela orienta para o futuro também, ademais daquele caso concreto, a decisão está regulando. Então, na minha opinião, que é uma opinião, já falei, otimista, eu acho que, pelo contrário, eu acho que isso tende a formar uma cultura e a contribuir para diminuir esses conflitos federativos no futuro. Eu acho que cumpre essa função de esclarecer o que cabe a cada ente, até onde cada ente pode ir. E quando você tem esse esclarecimento, então a tendência é que diminua os conflitos, né? Agora, obviamente que é uma situação que tem, né, a situação de pandemia, eu quero dizer, que ela tem implicações financeiras, políticas, não existe resposta fácil para essa situação, né? Eu vou dar um exemplo concreto aqui em Brasília também. A gente acabou de ter uma decisão do judiciário que foi muito criticada por alguns, né? Porque o governador ele queria meio que relaxar já as medidas de isolamento. Só que os números estavam aumentando de contaminação e de óbitos. E aí o Ministério Público entrou com uma ação e a juíza falou que a decisão do executivo, né, local, aqui, distrital, ela ia contra critérios científicos, né, critérios da comunidade científica sobre medidas necessárias para combater o coronavírus. E aí, então, essa decisão foi bastante criticada. Você falou o seguinte, nossa, mas essa juíza ela está querendo substituir o governador, isso é o governador que tem que decidir, ele tem uma secretaria, ele tem técnicos para auxiliá-lo, né, a decidir essa questão. Aí tá, a decisão da juíza caiu, né, teve um recurso na segunda instância, a decisão caiu. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu abro hoje o jornal e vejo que o governador está considerando agora colocar o lockdown. Aí eu falei no meu grupo ali de professores, falei, então a juíza estava certa, é isso? Ele está querendo, então, ele está levando em conta adotar medidas mais sérias ainda do que ela tinha falado, porque ela queria só manter a medida restritiva, né? Manter alguma restrição para o comércio, manter a máscara. E agora ele está falando que está estudando a implantar o lockdown, porque foi ver os números estão subindo, e tal. Então, sempre assim, não é o ideal o judiciário se meter em política pública. Não é o ideal de jeito nenhum. Eu acredito que isso deva ocorrer em casos extremamente excepcionais. Mas essa situação prática ilustra o seguinte, ilustra o quê? O gestor público, ele erra. E aí, se você estiver na posição de julgador, você vai assistir a limpar um erro grosseiro, você vai olhar e falar, não, mas isso não cabe a mim, aqui tem um princípio da separação de poderes, eu não posso atuar nesse caso aqui. Então, assim, eu só estou provocando reflexão, porque não tem resposta para essa pergunta, né? Quem vai poder responder essa pergunta?
Não, e também, na verdade, a resposta que o Poder Judiciário tem dado, ela é uma resposta justamente, como a senhora bem explanou na sua fala, ela é uma resposta interpretativa dos dispositivos constitucionais que regulam como se dá a distribuição das competências administrativas e a sua correlata competência legislativa concorrente, artigo 23 e 24 da Constituição, né, que dialogam, né, o que o legislador constituinte, o constituinte originário fez? Ele, ao atribuir a competência administrativa, né, comum, o que ele fez? Para essa competência administrativa comum, ele instituiu a legislativa concorrente. Elas conversam, elas dialogam, né? Então, para que não haja uma sobreposição de um ente federado ao outro, justamente o critério da competência legislativa foi justamente as normas gerais pela União e garantindo um espaço de liberdade, que é decorrente da autonomia dos entes federados, para que estados e municípios, aos seus níveis, né, aos seus níveis de poder, pudessem regular situações. E, na verdade, o Supremo, como o ente que é responsável pela guarda da Constituição, o que ele vai fazer? Ele vai resolver o conflito, colocar, né, nos seus devidos lugares o esclarecimento relativo ao modo de compreender essas competências que o constituinte originário distribuiu, né? Então, professor, falar que essa decisão do Supremo, ela não é uma decisão, um giro jurisprudencial que ela mudou, não é. Quando exato. A gente vai analisar um conflito entre estados, municípios, o Supremo já vem nessa trilha já. Ele mantém uma coerência, né? O Supremo mantém uma coerência com seus entendimentos já historicamente afirmados, né? Sim, manteve uma coerência. E agora chama muita atenção porque, por causa da situação excepcional que a gente está vivendo. Mas a gente tem que tentar manter a racionalidade nesse momento, né? Se você fugir da racionalidade nesse momento agora, quando mais precisa, quando menos precisa de briga, quando mais precisa de colaboração, é o pior momento. Exato. Se for comparado com uma família, um filho está doente, os pais começam a brigar, você já imaginou? Sim. Nós temos outra pergunta, professora, que tenta fazer uma correlação entre o sistema federativo brasileiro e o sistema federativo estadunidense. Faz uma contextualização, né? Segundo a pessoa que faz a indagação, teria algum conhecido seu teria feito uma defesa de que o Brasil deveria adotar um sistema constitucional similar ao estadunidense. E aí a questão é que impactos teria, né, em nosso sistema de Estado uma assimilação do modelo estadunidense. Eu acredito que não é uma questão de uma impossibilidade histórica, mas... Olha, eu não sou profunda conhecedora da Federação Americana nos detalhes. O que eu sei é que lá a autonomia dos estados federados é muito maior do que a nossa, né? Então, determinado estado vai permitir o casamento gay, outro estado não vai permitir. No Brasil isso não é possível, né? Essas legislações, assim, direito civil, elas são de competência privativa da União. E aí não vai poder ter uma orientação diferente entre estados, né? Lá tem estados que admitem pena de morte, tem estados que não admitem. Então, isso decorre da formação americana, né? Da formação que já veio de estados independentes que resolveram se unir. Então, eles já tinham uma identidade cultural, uma identidade própria de cada um, né? O Brasil era uma unidade que deferiu maior autonomia, né? A seus entes. Então, isso faz com que eu acho que culturalmente o ideal de uma federação é ter mais autonomia. Mas eu acho, ao mesmo tempo, eu não consigo, como brasileira, né? Eu não consigo importar toda essa forma americana para o Brasil. Você imagina, já pensou Piauí permitindo casamento gay, e aí o Ceará ali do lado, não permite. Eu não sei que impactos que isso traria, né? Assim, eu acredito que importar assim, de forma como foi a Federação Americana, considerando todo o nosso histórico de federação, eu acho que poderia causar problemas. Eu acho que o direito ele não pode se chocar tanto com a cultura, né? E a gente já tem uma cultura, então a gente aperfeiçoa a cultura, mas é um processo mais lento, né?
Então, eu acredito que esse federalismo de cooperação, ele vem sendo aperfeiçoado, E a gente não teria como fugir do federalismo diante do tamanho do nosso país. Como é que um poder central vai administrar o Brasil? É, assim, uma coisa impensável, né? Mais de 5 mil municípios, imagina. Não, então, na verdade... A aplicação, assim, da Federação Americana. Sim. E a formação dos Estados-nação, na verdade, eles derivam de processos históricos desde o momento em como eles foram colonizados, né? Então, nós não podemos esquecer que os institutos jurídicos, eles resultam de um processo histórico. E esse processo histórico que vai nos dizer, né, qual é a permissividade de que hoje nós possamos ter um Estado com mais concessão de autonomia para os poderes locais e regionais ou menos, né? E bem como a senhora retratou, nos Estados Unidos o processo foi inverso. O tipo de colonização foi diferente, o tipo de formação do Estado-nação foi diferente, né? Então, quer dizer, nós temos um processo histórico que responde de modo diferente para a formação do Estado. E o Estado, ele não perde esse viés, né? E os institutos jurídicos, eles resultam desse processo, né? Então, na mesma linha do que a senhora colocou, acredito que não há essa, digamos assim, essa possibilidade de nós, a não ser que nós reinventássemos o movimento modernista brasileiro, né? Um movimento antropofágico, que nós pudéssemos, digamos assim, deglutir esses institutos internacionais para que pudéssemos adaptar a nossa realidade nacional, né? Então, esse movimento... Ocorreu isso, mas essa deglutição, essa adaptação, é o que você falou, uma adaptação. Ela não é simplesmente Sim. você pegar um instituto ali, importar aqui, senão vira um Frankenstein. Então, Exato. O modelo federativo dos Estados Unidos, ele inspirou diversos estados, né? A partir dali, né, todo esse pragmatismo americano de dividir essas competências, ele é muito válido e foi inspiração para os estados, mas cada um teve que adaptar a sua realidade, né? Então, aí você vai ter situações com mais autonomia, com menos autonomia, em que a União tenha menos competências privativas. Mas, assim, o fato de o Supremo Tribunal Federal, né, historicamente, pela sua jurisprudência, estar reconhecendo, né, nas suas decisões, a autonomia dos entes, isso é muito válido. Eu já ouvi até alguém falar assim, não, o Supremo é municipalista. Não é municipalista, gente. Quem foi municipalista foi o Constituinte de 88. Então, o Constituinte de 88 desenhou o modelo e o Supremo segue. Não tem muito o que fazer. Exato. Temos uma outra pergunta, professora, da nossa querida aluna Daniela Lopes, né? Ela faz uma indagação no seguinte sentido: houve interferência política do Supremo no início da pandemia ou falta de interpretação da Constituição Federal em relação às competências legislativas dos entes federativos? Acredito que ela faz essa dicotomia se houve interferência do STF ou se houve uma falta de interpretação dos próprios entes federativos para compreender os limites das suas competências. Eu acho que ocorreu muita confusão no que toca a essas competências, muita confusão. Assim, é impressionante como quando a gente está no meio de um problema tão sério quanto esse que a gente está vivendo, né, que não é só no Brasil, a gente vê em todo mundo. E nos Estados Unidos também está tendo conflito de competência entre o governador e o ente central, com cada um achando que deve seguir determinada direção e o outro achando que deve seguir outra. Hoje eu vi no jornal, não sei se se você viu, mas estava a questão da máscara também, com o vice-presidente da República Americana. Ele dizia o quê? Que era liberdade de expressão ele usar a máscara, que era declínio da liberdade de expressão. Então, assim, eu entendo que a liberdade de expressão, diante do valor vida, saúde, ela deve ceder, por mais que seja uma autoridade do alto escalão. Ninguém se escusa de cumprir a lei. A gente não vive mais numa época de absolutismo. Os agentes públicos, eu acho que eles têm mais obrigação de cumprir a lei do que o cidadão comum ainda. Eles que têm que dar o exemplo, eles que têm que cumprir. Então, assim, acho que provocou muita confusão, muita má interpretação das competências federativas, e aí é aquela coisa, né? Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Vamos aproveitar esse momento para entender o que o nosso sistema jurídico decidiu, já estabeleceu antes, já. Então, não falo em interferência política do Supremo, não se trata de interferência jurídica do Supremo.
o que ocorre é que o Supremo ele é o guardião da Constituição. A política, ela segue as balizas constitucionais. Então, a decisão do Supremo, ela vai se espraiar para o âmbito político, e a política está submetida ao direito. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que a política, ela cria o direito, porque quem cria o direito são os políticos, são deputados, né? Eles criam o direito. Ao mesmo tempo, eles sofrem a incidência do direito também, né? Tem regras para o exercício da política. Isso eu acho muito emocionante. É, assim, uma imbricação, uma interface muito interessante para você aí, o estudante de direito, começar a queimar os seus neurônios pensando nisso. Já te adiantando que não tem respostas prontas para isso aí, e o mérito mesmo, ele está acredito que o mérito está muito mais na reflexão, do que eu quero achar, aqui não é matemática, não é 2 mais 2, mas não tem como o Supremo decidir uma questão que está estabelecido na Constituição e que tem implicações na política. Então não se trata de interferir na política, se trata de interferência do direito na política, que é diferente. Agora o Supremo erra. Todas as instituições erram, né? O Supremo erra, e eu sempre digo, as pessoas passam e a instituição fica. Então é importante, qualquer país que seja um Estado de Direito Constitucional, ele tem que ter uma Corte Constitucional. Essa Corte Constitucional que vai balizar o que nós, do direito, operadores do direito, devemos fazer. Põe a boca no trombone, acha que o Supremo errou, faz um artigo, coloca o artigo, põe um artigo para circular, fala na rede social. O Supremo vai errar. Ele erra, não vai parar de errar agora, porque é uma instituição, mas estão seres humanos ali, né? Decidindo, e de vez em quando eles vão errar mesmo. A gente espera que erre menos, né? O mínimo possível. Exatamente. Temos aqui outra pergunta, professora, do nosso querido professor Jorge Forjarini, que também é professor da área de Direito Administrativo da nossa faculdade. Ele faz um comentário. Na Itália, principalmente na cidade de Bérgamo, muitos parentes de vítimas estão ajuizando demandas contra o Estado italiano por negligência no cuidado com a pandemia. Como a senhora veria a possibilidade de fenômeno semelhante acontecer no Brasil, de demandas indenizatórias serem ajuizadas em face do Estado e dessas ações serem julgadas procedentes? Aí a gente entra no assunto que eu adoro também, muito interessante, é o assunto de responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, né? E aí o que a gente tem? A gente tem uma linha geral que diz o seguinte: a responsabilidade do Estado é objetiva, né? Se um particular sofreu dano, ele só tem que provar que sofreu dano em decorrência de uma atuação do Estado. Eu sempre gosto de usar o exemplo concreto, é mais fácil de entender, né? Eu estou na rua, o freio de uma viatura do Estado, policial, ele falha. Não foi culpa de ninguém, o freio falhou. E essa viatura me atropela, né, e me causa um prejuízo, aí eu tenho que ficar sem trabalhar 3 meses e tal. Então, nesse caso, mesmo sem ter tido uma culpa, né, comprovada, uma responsabilidade ali do agente, porque o freio falhou, aconteceu uma falha do automóvel, esse prejuízo ele decorreu de uma atividade do Estado. Então, a gente fala que essa responsabilidade é objetiva, porque o Estado, quando ele atua, ele provoca riscos, né? Qualquer atividade, ela provoca riscos. A partir do momento que você sai da sua casa, já está em risco. E com o Estado não é diferente. Como o Estado tem que prestar serviço, essa prestação, ela provoca riscos. Esse risco, ele é sentido como de responsabilidade objetiva. Então, o Estado ele tem que arcar com aquele particular que foi prejudicado pela atuação dele, e o particular não tem que provar a culpa do agente ou alguma falha do Estado. Ele prova, então, o nexo de causalidade, o prejuízo que ele sofreu, e que esse prejuízo decorreu de uma atuação estatal. Doutrinariamente, a responsabilidade por omissão, que parece ser o caso, porque quando um parente de uma vítima morre, né, na pandemia, ela está alegando que o Estado deixou de fazer, né? Então, é uma responsabilidade que ela segue uma lógica diferente, é uma responsabilidade, então, a doutrina e a jurisprudência, ela entende que não é objetiva, que ela é subjetiva. Então, você vai ter que provar que o Estado poderia ter evitado aquele dano. Então, é uma responsabilidade mais difícil de ser comprovada, mas ela é possível, sim, tá? Ela é possível. Se você comprovar que o município, o Estado poderia ter agido diferente, poderia ter evitado aquele resultado, você vai ter como... vai ter como batalhar por uma reparação, sim, uma reparação civil do Estado. E aí eu falei durante a nossa conversa também que
além dessa responsabilidade civil, ainda tem, né, caso seja comprovado, isso não vai, com certeza, isso vai ter muita judicialização do pós-pandemia, né? Pode ter, inclusive, a responsabilidade também de improbidade administrativa do gestor, né? Ficar comprovado que aquele gestor não atuou como deveria ter atuado, né? Atuou de forma inadequada, com isso e ele provocou resultados danosos para a população ou para o patrimônio público, né? Isso vai acontecer, não há dúvidas que isso vai acontecer, né? Vão acontecer abusos, superfaturamentos. Então, assim, a justiça vai ter muito trabalho após o fim da pandemia. E, assim, respondendo a pergunta do professor, ótima pergunta, excelente. Inclusive, eu não tinha acompanhado o caso de Bergamo e não sabia que isso tinha acontecido, mas eu acho totalmente factível. Desde que se prove, por se tratar de uma falta de uma omissão do Estado, e não de uma atuação. Não, e interessante, né, professora, também, nós percebemos que a questão de saúde pública, nós temos o Sistema Único de Saúde, né, regulado pela Lei 8.069 de 90, que é um sistema que estabelece uma responsabilidade compartilhada entre os entes. Inclusive, na judicialização das ações de saúde, a pessoa tem a possibilidade de ingressar contra o município, ou contra o Estado, ou contra a União, ou contra os três juntos, ou contra dois, enfim. Ele fica ao seu critério, né? Porque justamente as questões de saúde reforçam aquilo que a senhora comentou. É uma responsabilidade, é uma competência administrativa comum, né? E aí o que nós vamos ter? Na saúde, os outros direitos perdem o sentido, né? Exato. E a questão que nós podemos também ter, né, nessas ações judiciais é a discussão sobre a responsabilidade dos entes, porque justamente esse conflito que nós temos hoje é um conflito que vai se refletir lá na frente quando os entes entre si forem fazer a sua defesa, né? Cada um for fazer a sua defesa e o ente estadual for dizer, olha, eu fiz tais medidas, eu fiz fechamento, eu fiz isso, eu fiz controle do distanciamento social a cada 15 dias, e a União? Bom, a União vai ter que... não, nós trocamos ministros 3 vezes, ministro da Saúde, nós deixamos uma política pública de saúde a nível nacional errante, né? Então, quer dizer, a responsabilidade aí também pode se discutir nesse viés dessa distribuição da responsabilidade pela diferente atuação dos entes federados também, né? Acredito que vai se refletir nessa situação, né? Justamente como a senhora falou, é um tipo de responsabilidade por omissão do Estado, e realmente aí nós temos uma culpa administrativa a ser demonstrada, né? E justamente essas posturas que os entes federados tomaram diferentes vão se refletir na análise desse direito à indenização ou não, né? É uma questão bastante interessante, bastante complexa também para que seja feita uma análise, né, a nível de distribuição das responsabilidades, né? Sim, é complexo, mas assim, a gente tem linhas gerais, né, diretrizes gerais, muito pertinente o que você falou. Então, nesses casos de omissão, atuações inadequadas de gestores, isso vai ter um reflexo. O gestor público, ele tem uma responsabilidade muito grande, sentou na cadeira, pegou a caneta, não é só o paraíso, não. A quem muito é dado, muito é pedido, né? Exato. Cadeira, pense muito bem se você quer ter essa responsabilidade, porque qualquer atuação sua, você vai responder muito seriamente por ela, tem que ser muito bem pensado. Alguns autores chegam a falar numa responsabilidade sextupla, né, do gestor, do agente público, né, uma responsabilidade em 6 âmbitos, a improbidade administrativa, penal, administrativa, né, civil, né? Nós temos um âmbito de responsabilidades amplo, né, a qual submeteu o agente público. E assim, o que me deixou feliz nessa história é que a gente já vê as cortes de conta atuando, né? A gente já viu aí em 2 estados. Os tribunais de contas estão atentos. Hoje, a tecnologia permite instrumentos de controle que era impensável há 15, 20 anos atrás. Então, assim, havendo boa vontade dos tribunais de contas, eles vão conseguir responsabilizar o mau gestor. E é isso que a gente quer. A gente quer que a corrupção e a má gestão, não necessariamente decorrente da corrupção, ela saia muito cara, né? Ela saia que não compense para o gestor, a ponto dele não querer fazer. Porque há um tempo atrás compensava muito. Eu vou fazer, se eu for pego, eu devolvo. E eu não tenho maiores consequências
Não, você tem que ter consequências pesadas, porque você está mexendo. É outra questão também que eu estava falando com meus alunos, né? Eu achava assim, eu pessoalmente eu sou contra o indulto natalino. O indulto natalino é para crimes sem violência, sem grave ameaça. Eu falei, gente, a corrupção é o crime mais violento que existe. A corrupção, ela provoca, ela tem uma violência com uma coletividade, é muito diferente do crime em particular, de um assaltante que mata um, que a gente fica mais indignado. E a gente não vê com a corrupção, ela vai, às vezes ela prejudica uma geração inteira. Então, que negócio é esse? Não é crime violento. É crime violento, sim. Tem que atualizar esse conceito de violência. É um crime de múltiplas dimensões, né? A corrupção é um crime de múltiplas dimensões. A gente tem um reflexo que não é circunscrito à esfera de direitos particular de alguém, né? Toda a coletividade sofre os efeitos desse tipo de prática, né? E aí eu você achei interessante. Menos severo para a corrupção, porque a corrupção não tem violência. O que é mais violento? Você faltar um hospital na sua cidade, faltar policiais, ou o trombadinho pegar seu bolso e sair? Se ele pegar seu bolso, arrancar da sua mão, é considerado um crime com violência, né? Não sei se grave. Eu não sou penalista, mas é um crime com violência. O que é mais violento? Realmente, é uma questão que precisa ser refletida também, né? Professora, também eu achei muito interessante na sua fala essa correlação do poder de polícia com o exercício das liberdades, né? E me parece que a questão se coloca muito a partir de um viés da compreensão que nós temos sobre o Estado também. Com essa onda que nós tivemos e ainda estamos enfrentando, né, de uma, digamos assim, uma onda de ultradireita no mundo, na verdade, vem surgindo uma ideia deturpada do liberalismo, né, um ultraliberalismo que está chegando ao ponto, ao cúmulo de defender a não interferência do Estado. Parece que nós estamos regredindo lá à Idade Média, ou seja, onde nós começamos a buscar, num primeiro momento, a defesa da liberdade individual, mas frente a um Estado absolutista, e hoje nós temos uma realidade completamente diferente, né? Nós temos um Estado democrático com as suas dificuldades, que é decorrente da nossa democracia recente, mas nós temos justamente essa postura ultraliberal como que não querendo admitir que o Estado possa ser gestor da própria saúde pública. Então, nós chegamos a um absurdo, assim, né? Enquanto nós vemos que tem vários pensadores que estão repensando o papel do Estado, justamente diante de uma pandemia em que os agentes privados não conseguem dar resposta, né? Se está tratando, algumas vezes, até de um novo keynesianismo, que o Estado vai ser responsável pela retomada da economia, o Estado vai ser responsável pela manutenção das pessoas, ou seja, o papel do Estado se renova, e aí ainda tem pessoas que estão dentro desse discurso ultraliberal que acabam não se percebendo do que está acontecendo, né? Qual é o impacto disso tudo, para nós podermos pensar essa relação do Estado com o indivíduo, né? Onde nós temos realmente o Estado tomando uma outra postura e sendo demandado por uma outra postura, né? Eu sempre falo assim, até o professor Jorge escreveu numa coluna, né? O professor Jorge escreve numa coluna semanal aqui aqui num jornal da nossa cidade, né? Um jornal regional, e ele colocou: o liberal não é alguém que não quer o Estado, ele gosta tanto do Estado, mas ele quer o Estado só para si, ou seja, só quando o Estado lhe beneficia, ele quer o Estado, mas ele não quer o Estado, né? Um Estado que possa ter essa preocupação com o social, essa preocupação com a coletividade, né? Então, me parece que esses questionamentos que surgem ao exercício do poder de polícia, eles refletem muito essa dicotomia que nós temos dessa postura ultraliberal diante de um Estado que ele está sendo demandado, né? Uma postura esse embate vem justamente esse pano de fundo que a gente tem enfrentado, né? Professor, eu me surpreendi muito nessa pandemia, me surpreendi com a ignorância,
Tudo bem, ninguém é obrigado, né, quem não é do direito, a saber o que é um poder de polícia, o que é, né, por que o Estado age, mas eu ouvi tantos absurdos, inclusive, de quem é da área jurídica. Eu fiquei muito surpresa, eu fiquei, assim, chocada, no mau sentido, né, apesar de eu me considerar uma pessoa muito otimista, eu fiquei, essa que o professor, Forgetti, como é que é o nome dele, Jorge? Jorge Forgerini. Isso que ele falou sobre que o liberal ele quer o Estado só para ele, eu falo de outra forma, eu falo o seguinte, o liberal ele quer a parte boa do Estado, né? Ele quer, então, empréstimo subsidiado, né? Nessa hora ele fala, não, que o Estado tem que ajudar a economia, eu preciso desse empréstimo subsidiado, eu preciso do refis, e aí quando veio a pandemia, e aqui em Brasília eu conheço, né, empresários ricos, não, o Estado que banca esse povo aí não é comigo não, o Estado suspende aí meus impostos, então ele quer, na verdade, esse pessoal ultraliberal, ele quer capitalismo para o lucro, né, e socializar os prejuízos não, é de todo mundo. Então é assim que eu vejo, né. E fiquei muito surpresa com a resistência da população com essas medidas, como se fosse, sim. Pensei, será que é um traço da população brasileira? Será que ela tem dificuldade de entender ordens, né? Será que é isso? Porque, até onde eu sei, né, lá em Wuhan, né, onde surgiu, sim, foi tão assim, né, decidiram fazer o isolamento, a população seguiu, o negócio não foi para frente, e aqui a gente vê pessoas instruídas resistindo, perguntando por que eu tenho que usar máscara. Aí quando eu ouço isso hoje, dia 26 de junho de 2020, alguém ainda perguntando por que eu tenho que usar máscara, eu falo, não, será que tem que desenhar? O que é, né? Eu acho, assim, uma restrição tão pequena, beleza, ninguém gosta de usar máscara, eu também não gosto, mas é tão pequena, diante do quadro que a gente está passando, é uma restrição pequena do seu direito, não é alguma coisa que vai te matar. Então, assim, será que tem uma cultura de falta de pensar no coletivo? Eu acho que quem é da área jurídica e está agora né, trabalhando com esses institutos, eu acho que entrou tipo numa crise existencial, assim. E, nossa, será que eu que sou louco ou eles que são loucos? Porque são conceitos básicos que ninguém entende. Então, quer dizer, se uma pessoa vai num parque, o parque está interditado, ela se recusa a sair, e o parque está interditado por uma razão de saúde pública. Então, eu ouvi falar, olha que absurdo, o abuso dos policiais prendendo a moça se jogando no chão. O policial não tinha outro jeito, senão pegar ela do chão e levar. Inclusive, o policial foi mordido na mão, a câmera lá filmando, ela mordendo. E o pessoal falando, olha aí, o abuso, a ditadura, implantou a ditadura. E, sabe, eu fiquei chocada. Então, assim, eu acho muito válido esse evento, porque eu acho que nós temos a obrigação, nós do direito, a gente tem a obrigação de... Eu acho que isso, mais do que educação jurídica, é educação até para a democracia. É uma educação que é necessária para o exercício da democracia. Uma educação de conceito básico do papel de Estado, não é possível que as pessoas não estão vendo isso. E agora, com a crise, o setor privado não foi socorrer a população. Né? Na hora de uma pandemia, vai ser necessário médico do Estado, segurança do Estado. E foi isso que aconteceu. E as pessoas continuam entendendo, mas por que eu tenho que seguir essa regra? Então, assim, não sei, fica aqui o questionamento, fiquei surpresa, tem algumas situações de quase desobediência civil, falo, meu Deus, o que é isso? Aqui em Brasília, essa pessoa se recusava a fazer o exame de coronavírus, e estava circulando enquanto a esposa dele estava na UTI. Ele estava circulando, né? E sim, depois se comprovou que ele estava com coronavírus, e provavelmente ele foi um grande difusor aí do vírus no início da pandemia. Exato. Não, e aí o que impressiona bastante, né, é como que eu estava falando antes, né, da questão do modo de manifestação dos sistemas, né. A política se manifesta pelos discursos, e o discurso, quando a gente tem um agente público fazendo o discurso, incentivando a invadir hospitais para verificar, porque as estatísticas estão erradas, nós chegamos ao ponto de nós ouvirmos isso. Então, quer dizer, na verdade, o direito é provocado a reagir porque o sistema político também não está agindo dentro de uma certa correspondência ao que a realidade espera desses agentes públicos, né? E aí o sistema jurídico é provocado a agir e o sistema jurídico tem que reagir com a sua resposta, né? Mas, professora, gostei muito de conhecê-la, foi um prazer ouvir a sua palestra,
O bate-papo também foi muito legal, muito produtivo. Acredito que todos os ouvintes devem ter ficado bastante felizes com a sua fala, com a sua abordagem. A gente está sempre... a FAPAS tem sempre esse espírito de promover esses encontros e esses debates, né? Nós temos uma rotina de aulas abertas na faculdade que ajuda também a ter... De passagem, porque eu acompanhei vários, não todos, mas acompanhei vários e fiquei muito bem impressionada. Legal, professora. Então, a gente agradece muito a sua presença virtual, ainda que virtual, né? E a nossa faculdade está de portas abertas para recebê-la em outros momentos também, se Deus quiser, com algumas atividades presenciais, né? Acredito que temos muitas trocas, né, de conhecimento, muitas trocas jurídicas para que possamos fazer, né? E eu passo a palavra à senhora para algumas considerações finais que a senhora queira fazer, né? Eu acho que eu já falei demais e que o pessoal está doido para parar de me ouvir, porque a gente já vai para 1h50. É isso, gente. É um convite para reflexão. Não existem respostas prontas. Aproveite o momento, faça do limão uma limonada. Agora é uma oportunidade riquíssima de discutir os institutos, que eu espero que essa oportunidade, embora seja muito rica, nunca mais se repita, né? Eu nunca presenciei uma decretação de calamidade pública, né? Imagina, eu conheci esse instituto pelos livros, agora a gente ouviu falar até em requisição administrativa, né? Então, determinados estados, eu preciso requisitar esse hospital privado ou esse hotel. Então, na minha vida, eu nunca tinha visto na prática, né, a utilização desses institutos que a gente sabia no livro, e agora, todo dia do jornal, a gente vê. Então, vamos aproveitar, né? Se é que tem uma parte boa, acho que a parte boa é essa. Espero um amadurecimento da nossa democracia. Espero que as pessoas entendam que as coisas não são como a gente quer. Isso é imaturidade, criancice. Eu não quero usar máscara. Não é assim. Não é eu não quero usar máscara. Eu não quero ficar em casa, evitar de sair. Se você tem que sair, né? Você vai ganhar a sua sobrevivência e tal. Se você não tem que sair, fique em casa. É uma questão de racionalidade. Vamos ser maduros, vamos crescer. É o momento da gente crescer. A gente está vivendo um momento gravíssimo. Teve casos de pessoas que foram para os comícios aí, para as manifestações de rua, pegaram coronavírus e morreram. Falaram que não existia coronavírus. Então, assim, não é porque você é mais novo também que você pode descuidar. Essa doença ninguém sabe, né? Vamos ser maduros, vamos entender que a maturidade é você fazer o que é possível, aceitar a realidade como ela é, sem querer que a realidade... Você que tem que se adaptar à realidade. A realidade não se adapta a você. Você trabalha com o que você tem, né? Isso é maturidade, na minha opinião. Aceitar a realidade, fazer o melhor possível da realidade que você tem, ser maduro e pensar na coletividade também, que eu acho que está faltando muito no país. Pensar no coletivo, não olhar só para o próprio umbigo, né? Sou eu que não quero, eu que não gosto. Não é assim, né? Então, essa é a minha mensagem. Desculpa estar um pouco, tem um tom revoltado, mas eu garanto que eu não sou todo dia assim, eu sou uma pessoa otimista. Tá bom, professora, muito obrigado, né? A gente fica muito feliz com a sua presença. Então, pessoal, agradecemos a audiência de todos, o acompanhamento de todos que estão conosco até esse momento. Acredito que fechamos esse ciclo de webconferências jurídicas com uma bela noite, um belo trabalho, uma bela exposição que a professora Marilene nos brindou nessa noite de hoje, né? Então, agradeço a todos e devolvo a palavra ao Leonardo para o encerramento. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à doutora Marilene Matos pela esclarecedora palestra acerca de um tema de um valor imensurável para a nossa formação acadêmica. A senhora, o nosso muito obrigado. De mesmo modo, gostaria de agradecer ao professor Vinícius Vieira pela mediação e pelas colaborações pontuais. Estendo o agradecimento, em nome do mesmo, a todos os professores da FAPAS, bem como a direção acadêmica. Relembro aos colegas que o link do certificado ficará disponível até às 23 horas para o seu devido preenchimento. Gostaria de agradecer, mais uma vez, aos apoiadores, a Escola de Criminalista, a Avatos Tecnologia e a FAPAS, pelo apoio na realização do primeiro ciclo de webconferências jurídicas. De maneira especial, agradecer aos colegas acadêmicos e demais profissionais que estiveram conosco durante o período de 8 dias que ocorreu este inovador evento.
Desejamos a todos uma boa noite e que em breve estejamos conectados para o segundo ciclo de webconferências jurídicas. Até logo!